estou ao vivo. De novo. Tô aqui, gente. Voltem, pessoal. Voltem, pessoal. Voltem, pessoal. Voltem. Aline, você! A gente tava fazendo uma live, mas tava travando pra todo mundo. E aí eu tô tentando melhorar aqui as comunicações, as conexões. O Thiago está voltando, o Geraldo está voltando, a Vanessa está voltando, o Rafa Santa Cruz, a My Grease. Beleza, então eu vou continuando. O Vitor tá lá caçando a sua internet. Então, amores, eu tô continuando aqui a live diante. Se você está assistindo pelo IGTV, assista primeiro a live anterior. Então, a gente hoje tá aqui continuando. Não vou contextualizar. Assiste a live anterior. Louca. Eu queria falar sobre aquilo que eu tava falando com o Vitor, dessa relação, desse rito iniciático do nariz, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência também com o palhaço. Eu não sou uma expert do mundo palhacístico, não sou a conhecedora da palhaçaria. Eu sinto até que é uma área que me chama muito. E é interessante porque é uma área que me chama muito, principalmente quando eu entro numa relação de contato com a minha espiritualidade. Eu sinto que é como se o palhaço, pra mim, ele fosse mesmo uma figura, assim, espiritual que tá traçando conexões e liberações da gente com o nosso ser e do nosso ser com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. Gente, tá travando ainda? É sério? Tá travado? Tô ficando irritada. Tá travando ainda? Cheguei. Ó, eu tô no 3G agora. Vamos ver se melhora. Não tá melhor, é isso? Sim. Ah! 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 Tô na estrada subindo uma serra. Ai, gente, que live é essa? Eu acho muito curioso, porque o pessoal quer falar de palhaçaria, não quer viver a palhaçaria na pele. Quer só falar, tem que viver, tem que passar essa satisfação aqui pra poder... Deixa eu só pegar mais um pouco, tá? Internet é isso, garoto. Vai falando e continua. Tem dias e dias. Vou falando, então. Vou falando. Estamos perdendo seguidores nessa live pelas travas. Mas tudo bem. Tudo bem nada. Não tá tudo bem, não. Mas a gente vai continuar. Então. Bem, segurou. Então. O palhaço pra mim. E aí eu quero falar um pouco sobre o palhaço na minha construção do porquê danço. Por quê? Foi ali que eu pude viver essa... e para além, então fiz alguns cursos de palhaço, isso me interessa muito, mas como disse, não sou uma puta expert no assunto. Mas o que me interessa muito desse lugar do palhaço é essa possibilidade de liberação, de acesso, né? Eu tava falando isso na primeira live, de acesso ao inconsciente, de liberação do inconsciente, especialmente dessas partes nossas reprimidas. Então, por exemplo, primeira vez que eu botei um nariz de palhaço, lógico, eu tava falando pro Vitor até que eu achei lá no Bolshoi, com nariz pra... Mas no curso mesmo, quando eu fui fazer essa iniciação de botar esse nariz a primeira vez, eu senti uma energia, mas era tanta energia no corpo, mas tanta energia no corpo. Sabe aquelas crianças que tá com muita energia no corpo e não para quieta? Gente, mas chegou uma energia, um negócio assim, que agora deu até calor só de lembrar. E aí a Kito, né, que é uma grande mestra assim, de palhaço, ela falou, você quer correr? Aí eu falei, nossa, era tudo que eu queria e não sabia. Aí eu comecei a correr, assim, disparadamente pela sala, assim, em círculos. E aí era um negócio, assim, muita energia, que parece que até não cabia. O que eu faço com toda essa energia? Ela me falou uma coisa que foi muito interessante também, que é como eu acesso toda essa energia. E era muito louco, porque eu sinto que eu tenho essa energia. Aliás, tudo que a gente bota com o nariz, a gente tem, né? A gente tá liberando coisas que a gente tem. A gente bota a máscara e libera coisas que estão não só na gente, mas também no nosso inconsciente coletivo, que estão à nossa volta, né? Que estão onde estamos e somos o que onde estamos. A louca, fala nada com nada. Não, falei tudo com tudo. Somos o que... somos o onde estamos. Bom, continuando.
toda essa energia que chegou, né? E esse acesso a essa energia que chegou, e ela falou, meu, e se você lidar como se isso fosse um segredo seu? Então, isso fez com que, pô, é um lugar de direcionamento de toda essa energia que chega, toda essa energia de liberação, né? Toda essa energia de pulsação. E que aí eu acho que tem tudo a ver com o lugar do estado brincante, da criança, dos estudos da presença. Porque uma coisa... Gente, eu tô lembrando da Andrea Digo o tempo inteiro, me desculpa, é isso. Assistam a live, O Caminho do Canto. Mais uma coisa que ela falou, que o Nietzsche fala, que a gente cansa quando a gente para de acontecer. E eu acho que esse lugar, talvez, né, uma investigação, um estudo de quando a gente está nesse espaço de presença, a gente está gerando energia constante, porque é esse espaço da vida, né? Esse espaço de geração de vida, de geração de energia. Então, se eu estou presente, porque essa energia não é minha. É uma coisa que até muito no Corpo Voz em Criação eu trouxe, né? E me chega muito. Muitas vezes, às vezes, quando eu estou correndo, por exemplo, que eu sinto que, meu, tô perdendo energia, não vou dar conta. Quando eu solto e entendo, essa energia não é minha, né? Não é que eu não consigo mais, eu estou cansada. E eu solto, eu vou recebendo essa fonte de energia do espaço, né? Então, que eu estava falando do Corpo Voz em Criação, quando a gente fez esse trabalho com fogo, né? Como se a gente entrega e essa energia é do fogo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que tem mesmo essa entrega para o que talvez esse nariz esteja me revelando, né? E essa integração... O Vitor tá me mandando um áudio, mas não tem como eu ouvir o áudio quando eu tô fazendo live. Em muitas falas de vários mestres de palhaçaria, de fato, sim, ligam e isso são caminhos muito próximos nos estudos da máscara. Pois é. E aí que eu acho que para mim tem uma relação muito direta do nariz, e para mim esse lugar, quando eu tô falando dessa liberação do inconsciente, dessa liberação de conteúdos que eu boto lá embaixo e que não podem ser vistos, né? Então, quando eu tava falando que para mim, eu acredito que esse lugar do palhaço, ele não é tanto ser engraçado, sabe? Ele é a liberação, né? Esse lugar que eu tô falando da espontaneidade. E a partir desse espaço da espontaneidade, eu permito que saiam, né, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu acho ridículo, e isso que possibilita o riso, porque o público, de alguma maneira, conecta com aquilo dele também, que ou ele acha ridículo, que ou ele está escondendo, ou que ele acha ridículo no outro. Né, esse espaço, a gente pega esse espaço do julgamento e dá risada, né? Ou seja, libera através desse espaço da risada. Aliás, o que é ser engraçado, né? Muito relativo essa história de ser engraçado. E aí, legal, vou lá para os Estados Unidos, Andrinho. E aí, olha que interessante, na live de palhaço eu tô conseguindo acompanhar os comentários. Eu acho que isso é interessante. Também pode ser prática e tudo. Mas enfim, quero falar que, pra mim, quando eu boto esse nariz, eu sinto um tesão da puta que pariu. Meu Deus do céu, assim, a minha palhaça, ela é muito tarada. Quer dizer, a minha palhaça, eu nem sei dizer exatamente isso, mas a minha palhaça, ela é muito tarada. Ela quer dinheiro, ela quer transar com todo mundo. Então, vem esse espaço, que é esse espaço reprimidinho da garota. E aí, por exemplo, Vitor, quando você estiver podendo, você me manda a solicitação aqui, tá bom? E aí, no meu processo com o Porque Danço, por exemplo, tinha um momento que eu queria trazer essa energia do palhaço. E quando eu pensei nesse momento da peça, seria um momento onde várias pessoas entrariam no palco e fariam um som junto comigo. E ali a gente botaria todo mundo para ser aplaudido, a plateia aplaudir todo mundo ganharia o nariz. A gente ficou refletindo sobre isso, porque, a gente não estaria desvalidando e tirando todo esse valor, esse rito iniciático do nariz. Enfim, foi toda uma coisa, e essa cena aconteceu uma desconstrução comigo, porque toda essa minha ideia do palhaço, da relação com as pessoas, do som, foi por água abaixo, porque não era isso. Quando a gente foi ensaiar, a gente viu que não era isso. Vai cair o tripé. Não vai, a gente segura. Então, aí eu vi, a gente falou, né, a Sundari, a Lubolina, e a gente foi entendendo que são pessoas que me acompanharam na criação do Porque Danço. O que esse palhaço tem a dizer, né? O que quando eu boto esse nariz, ela realmente tem a dizer? E uma coisa... E aí eu fui fazer esse exercício comigo. Eu botava o nariz de palhaço, ia pra frente do espelho, botava o gravador e deixava. O que essa palhaça tem a dizer? Quando eu boto esse nariz, o que isso tem a me dizer?
Primeira coisa que me vinha era uma necessidade de ficar nua. E aí isso veio, essa liberação mesmo, de todas essas coisas guardadas, né? Então, a minha palhaça, ela não era sobre fazer gracinha. Era sobre saber, assumir e falar dos meus medos. E falar que, principalmente, esse palhaço, essa palhaça, ela veio dizer desse momento do agora. Ah! O Thiago Isa, calma, a conexão tá boa, relaxa. Fiquei atacadíssima, mas é isso. Então, então veio esse lugar de falar a única coisa que existe é isso aqui agora, né? Por que o nariz? Por que é o nariz? O Vitor pode falar melhor sobre isso, talvez até o Alex, as pessoas que saibam mais. Uma coisa muito básica que eu sinto com o nariz, muito básica. Ó, Thiago, tô respirando entre uma fala e outra, tá? Porque você mandou eu relaxar, tô respirando. Uma coisa muito básica, quando a gente bota o nariz, não tem como a gente não prestar atenção na nossa respiração. A nossa respiração, ela fica evidente, né? Porque tá aqui. Então, eu tô propondo um negócio, eu fico aqui, né? Isso vai mexer na minha relação com a minha respiração. E se eu mexo na minha relação com a minha respiração, eu mexo na minha relação com a presença, né? Se eu ativo essa minha consciência, essa minha relação com o ar entrando, né? Então, no Porquê Danço o Palhaço vem nesse momento do ar. Se eu ativo essa conexão com o ar, eu ativo a minha conexão com a presença. E aí eu abro esse espaço, né? De que só existe é o aqui agora, de que né? Que eu falo até na peça, teatro não existe, a plateia não existe, eu não existo, só existe o que está aqui agora. E quando eu fui fazer essa peça, que era um espaço de liberação de muitas coisas, um rito de passagem para mim, olha só, a gente ia falar de palhaçaria, mas estamos falando aqui do Porquê Danço, porque é o que é. Ela foi um rito de passagem para mim e dessas liberações, e aí minha família foi assistir a peça. Gente, meu pai na plateia, e eu ia ali, tipo, ficar pelada e falar das minhas relações com o meu corpo, sabe? Falar da relação do prazer da mulher, falar do clitóris, falar do peito pequeno, falar da barriga que é gorda pro balé, falar da coxa, falar disso, falar daquilo, sabe? Muito difícil, muito difícil. Então, quando foi o momento que eu ia colocar esse nariz em cena, sabendo que o meu pai estava ali na plateia, eu senti uma coisa assim, eu queria correr, eu queria sair dali, fugir, falar o que eu tô fazendo, eu sou louca de fazer esse negócio. Sabe? Te escutando lá. Ei, Vitor, você tá me ouvindo então? Eu vou terminar essa que eu tô falando, só para não ficar solto. E aí, muito medo, assim mesmo. Muito medo. Muito medo, muito medo. Toda a relação com a máscara é engraçado que ela é também, mas é das ansiedades e dos ritmos. Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco, Alex? E aí, esse medo que eu senti, essa vontade, eu peguei aquele nariz e eu juro que eu fiz uma reza para aquele nariz. Um pedido mesmo para aquele nariz. Que era que a gente possa ser o que a gente é. Eu posso ser o que eu sou, meu pai possa ser o que ele é, todo mundo da plateia possa ser o que a gente é. Então, eu acho que... Ai, Vitor Dornelas, agora você vem. Vem que vem. Vem que vem, que vem. Que... Então, que a gente possa ser o que a gente é, né? Com a nossa tesão, com a nossa repressão. Tá no carro, ai, coitado. Ai, gente, que cena. Estamos de volta. Fala, amigo! Manda ver, eu fiquei falando muito aqui. Agora a bola é toda sua. Demorou. Será que eu consigo falar sem fone? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vamos lá, no carro, apertadinho, mas nós não falha. Nós tarda, mas não falha. Tá aí uma coisa também que a palhaçaria ensina muito, né, gente? Nossa, cada hora que, tipo, nossa, fui montar uma apresentação, fui lá na rua, na praça, deu tudo errado, o pipoqueiro começou a vender, entrou um mendigo no picadeiro,
ou então uma mulher bêbada lá do Parque Municipal, que é um parque aqui de BH. Nossa Senhora, rola de tudo, uma apresentação de palhaço. Então a live não podia ser diferente, né? Pois é, isso que eu falei, quer falar de palhaçaria e não quer viver? Meu, não dá, né? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Eu estava falando sobre isso, que a Isa problematizou um pouco a questão do nariz. Eu vou introduzir no assunto. Quando abro espaço para Mamulenka, a Pan Lima está falando, colocando o nariz, coisas lá de dentro que me deixam envergonhada emergem. Quase não aguento a força que vem. Ajo respirar bem grandão na barriga, mesmo que equilibra. Agora tá super rolando. Que legal. É isso Muito mesmo, bom. né? Assim, Dani Black, eu comecei com essa música. Desculpa, Vitor, te interromper. tranquilo. Eu Mas botei Dani, aqui, eu fiquei cantando Dani Black no começo, eu tava lembrando dele, tomando banho, ouvindo a música. Desculpa, amigo. É palhaçaria, a gente tem que falar, né? tem que falar. Mas agora eu vou ficar bem calada. Eu vou botar um negócio aqui na minha boca, ó, pra eu ficar quieta, tá bom? Vamos lá. Qual que é o nome dessa palhaça, Isa? Amigo, eu já tive alguns nomes, acho que eu te falei. Agora eu tenho dúvidas. Tá, então a gente conversa sobre o nome daqui a pouco. Eu agora tá? até esqueci. Eu vou tentar Tá. lembrar. Tá bom. A gente fala sobre o nome daqui a pouco, que é super legal. Mas aí, gente, é isso, assim, no começo, assim, cursos, por exemplo, eu quando comecei a fazer cursos com o Rodrigo Roblen, esse Circo de Soleil, né, e tudo mais, a questão do nariz era interessante para eu trazer mais o meu risível para fora, para trazer o estado de besteira, porque a gente, né, assim, é muito engessado. E tem todo esse ritual, a gente é muito engessado, eu falo em máscaras, né, máscaras sociais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou esse profissional, eu sou médico, diversas máscaras sociais, mas a máscara, a menor máscara do mundo, que é a máscara do palhaço, que inclusive eu tô com ela aqui. A menor máscara do mundo, que é a máscara do palhaço, eita, esse vermelhinho aqui, é a máscara que remove todas as máscaras. Tem essa magia, assim, né? Acaba que, né, assim, a gente, ao colocar o nariz, a gente está automaticamente perfurando tudo para chegar na nossa essência, aquilo que a gente é de verdade. No sentido mesmo, aí tem várias analogias, né? No sentido da criança. Um livro que eu gosto muito, da Caroline Dream, fala: seja palhaço, seja você mesmo. Porque é um estado, assim, porque até a gente que é ator, né, assim, a gente fica buscando personagens, buscando esse estado e de repente a gente se perde da gente, né? Então, é muito interessante ver atores em cursos de palhaço, né, assim, porque a gente percebe que, nossa, fazia 1000 personagens, porém eu mesmo não conseguia entrar em cena, não conseguia trazer a minha essência, não conseguia trazer o meu eu mesmo, né? Então, por isso que eu falei aquilo no começo da live, que no meu curso de formação de atores vinha o palhaço, na estética, na forma, e vinha o palhaço nas cenas, eu via isso como um problema. Eu cheguei no final do curso de formação de atores e percebi que era só o que vinha do palhaço, era essa essência que eu tinha que colocar nos meus personagens, que eu tinha que colocar no meu estado de presença em cena. Que hoje em dia é como eu elaboro, é como eu faço, seja ali uma dança antes, seja ali uma coisa. Eu me preparo para trazer o meu estado cênico através dessa coisa de trazer o meu eu mesmo, né? Que o nariz, inclusive, ajuda bastante. Mas aí, realmente, o Domingos Montanher, né, o ator que era da Globo, que morreu lá e tudo mais, teve aquele acidente com ele era palhaço, né? Tinha um grupo lá, Mínima, né? Assim, um grupo fantástico de palhaço que ele tinha. E eles não tinham nariz, por causa, né, eram palhaços e tal, uma dupla de palhaços, ele e o Fernando Sampaio, eram palhaços, porém eles não tinham nariz porque eles eram acrobatas, né? E aí, tipo, né, vai fazer acrobacia, o nariz sai, não sei o quê. Então, para eles, no caso deles, no contexto deles, não era legal o nariz. E é isso também, né? A gente vai podendo remover o nariz. Inclusive, a Caroline Dream fala isso bastante, né? Que o palhaço nos dias de hoje, ele tá um pouco como um humorista, ele tá um pouco como é um pouco diferente do antigamente, né? Que tinha essa coisa do clown mesmo ali e tal. Hoje em dia parece que tá se atualizando, né? A linguagem palhaçaria, que é exibir o ridículo do seu eu mesmo, né? Exibir a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, tateia outras linguagens, né? Eu não estou fazendo palhaço exatamente, eu estou sem o nariz, mas eu estou tateando na linguagem da palhaçaria, porque eu estou trazendo minha vulnerabilidade, eu estou trazendo isso, eu estou trazendo aquilo, eu estou me vulnerabilizando. Pessoas falando aqui, ela revela o essencial do mundo particular. Ótimo, Alex. Domingão, quem conheceu e que os conhece, é um entendimento do coração. É isso Domingão. mesmo. Domingos Montanher, Não posso falar. Ele veio aqui para BH dar umas palestras. Ele era da palhaçaria mesmo, assim. E é isso, né? Você viu como que ele conseguia, né? A vida inteira no circo, a vida inteira sendo palhaço, e tipo, chegou lá na Globo detonando, né? Tipo assim, todo mundo queria fazer ele em todas as novelas e tudo mais. Por isso que eu acho que, para além de se você quer ser um palhaço ou não, se você quer
tatear essa linguagem tão rica, porque é muito rico, né? É muito legal você colocar ali um figurino, uma coisa da maquiagem, né? Que o branco simboliza a pureza, né? Assim, essa coisa, porque tem três paletas de cores, geralmente no clown, que a gente estuda, né? Assim, não o palhacinho de festa de aniversário, que é um pouco, eu considero um pouco a distorção, patati patatá. Inclusive no curso que eu fiz com o Blenho, de palhaçaria no começo, né? Quem vinha, né, como você estava falando, né, Isa, que para fazer gracinha na cena, não vou fazer os outros rir, eu vou chegar para fazer gracinha. Ganhava a máscara do patati patatá, porque, né, aquela pessoa que chegava montada, vou fazer os outros rirem, não sei o que, de um jeito montado, palhacinho, né, ganhava a máscara do patati patatá. Né, assim, desculpa quem faz, né, assim, festinha infantil ou palhaço da festa infantil, porém, o estudo que eu sigo é uma outra linguagem, assim, um palhaço, né, assim, numa outra linguagem. E aí a gente estuda as três paletas de cores, né? O preto, que geralmente é na sobrancelha, né? O preto que lembra, que remete essa coisa talvez até um pouco visceral do palhaço, né? Do homem das cavernas, essa coisa do preto, né? Essa coisa um pouco primitiva, o preto aqui, essa coisa um pouco do carvão passando aqui e tal, uma coisa visceral. O vermelho, né? Assim, que a gente geralmente passa aqui, né? Assim, ou tanto faz, tem muitas variações dos formatos das maquiagens, mas o vermelho traz essa coisa diabólica. O palhaço, por mais que ele né, assim, que tem ali o branco, né, que remete a parte branca que remete a essa coisa mais angelical, né, assim, né, boazinha, né? O palhaço ele é gracioso, o branco traz ali aquela graciosidade, mas tem o vermelho também. O vermelho traz um pouco esse lado diabólico do palhaço. As pessoas falam que o palhaço é bonzinho, o palhaço é bonzinho. Ele quer agradar, ele quer chegar no outro, né? Independente da forma que for, ele quer ser aceito, ele tá ali aberto à vulnerabilidade, ele quer ser aceito. Eu não quero olhar para o outro e ser aceito e tá ali querendo. Porém, ele tem esse lado angelical, mas ele também tem um lado diabólico, que muitos palhaços exploram. O próprio Chaplin, né, que traz esse palhaço no cinema, ele tem esse lado mais chuta a bunda dos outros, rouba ali o pão, não sei o que, essa coisa um pouco chutar a bunda da criança, a criança vem ajudar, legal, não sei o que, palmas para ela, bum, chuta a bunda da criança, é o clássico do palhaço que chuta a bunda da criança para ela sair fora. Tem esse lado um pouco malicioso do clown, né? Então são essas três cores que a gente trabalha nessas paletas, né? E geralmente na maquiagem, exatamente é que eu estou falando disso, para exibir também aquilo que é risível no meu rosto, né? Então, se eu tenho a sobrancelha um pouco junto, por que não terminar de juntar a sobrancelha? Se eu tenho um rosto aqui um pouco assim, por que não? Eu, por exemplo, tenho covinha, né? Tenho esses buraquinhos de uma covinha. Então, eu ponho aqui a bochechinha vermelha para exibir mais a minha covinha, né? Então, desde de montar a maquiagem do clown, né? Da gente trazer mesmo a maquiagem, o figurino, tudo remete ao que é ridículo na gente. Eu que sou magrelo, por exemplo, geralmente eu uso umas roupas que exibem mais isso, me deixa mais magrelinho, ou umas roupas mais compridas que eu fico meio torto, meio esquisito, né? Assim, então, são várias, desde o figurino, desde a maquiagem, tudo para poder dilatar seu estado ridículo. E isso tem muito aprendizado. É isso aí. Pode falar. Posso falar uma coisa? Não, é que aquilo, né, isso que você tá falando, tipo assim, então, por exemplo, normalmente, se a gente olha pro padrão, né? Tipo, o meu corpo precisa ser padronizado. Então, se eu sou muito magro, se eu vou pensar numa coisa meio padronizado da vida, eu preciso, né, sei lá, você vai pegar as revistas para você se vestir melhor. Se você é muito magro, você tem que colocar alguma coisa que esconda que você é muito magro. Se você tem pouco peito, você tem que... Se você tem muito peito, você tem que... Né? Entende? Tipo, esse lugar que quase que o tempo inteiro fica tentando voltar para um padrão, para uma coisa que tira o que é o diferenciado, né? E aqui a gente faz o oposto, né? Aqui, né? Na palhaçaria, no caso, né? O que você está falando é eu pegar justamente isso que me diferencia do padrão, isso que me diferencia do neutro, do normótico, e reforçar isso, né? Então, acho que talvez isso também tenha a ver com os aspectos do que eu vou mostrar, né? Ao invés de eu esconder aquilo que eu tenho que esconder para estar dentro do padrão das coisas, é o contrário, né? Eu pego e mostro. E isso me torna presente. Pronto, falei. Que palhaçada é essa, tampando a boca? Eu ficar quieta. Gente, é isso. Estão perguntando aqui, né? Aquela teoria do palhaço, as cores, talvez tenham forma ou pode possibilitar outras formas. É isso mesmo que você... Estou tentando pegar aqui as perguntas, porque é isso também, né, gente? O palhaço, ele só existe
no público. É até um grande drama pra gente que flui na palhaçaria. O teatro ajudou muito, né? A gente que não veio do circo tradicional, eu não vim do circo tradicional, né? Porque antigamente era isso, era circo tradicional, ali, aquela coisa até um pouco mais sexual, aquelas piadas mais assim, tem inclusive muitos machismos aí no circo tradicional, porém tem ali a luz também daquele circo tradicional, as pessoas que nasciam, aquela coisa true, né? Porém, aí veio o teatro, muito improviso, aí veio o teatro, o palhaço flui no improviso, não tem muito roteiro, é aquela coisa da relação, é o ternário que existe na relação, né? Então não tem muito, mas aí veio o teatro se unindo ao circo, o circo-teatro, que é um pouco, eu fiz espetáculos, né, assim, de circo-teatro, palhaço dentro de um roteiro teatral, dentro de uma peça de teatro, né? Que aí dava, que a gente começou a perceber que dava a gente conseguia ter mais foco ali na graça, ter mais foco ali num direcionamento do que esse palhaço quer dizer na dramaturgia e tudo mais. É muito legal isso. Porém, é um grande drama. Quando eu apresentava na rua, era isso, assim. Eu ensaiava a minha cena em casa, mas quando eu ia para o público, isso no teatro, naturalmente, tem essa diferença. A gente vai lá no teatro e é tudo diferente mesmo, cada dia é diferente. A magia do teatro é essa. Mas com o palhaço, isso se intensifica mais ainda, porque, como eu falei, vai entrar uma bêbada, né, assim, na rua principalmente é isso, né? Vai entrar bêbada, vai entrar um bêbado, vai entrar um mendigo, vai entrar o cachorro. São várias coisas, o pipoqueiro vendendo. Então, a gente dilatando assim, mas não vai funcionar. A gente vai, tipo assim, é difícil chegar na graça. Eu fazia o número, ia lá apresentar, não rolava. Aí não teve graça. Ou teve graça num período, né? Esse tempinho aqui foi engraçado. As pessoas riram. Que essa que é a métrica, né? Se tem uma coisa que o palhaço tem que fazer, ele tem que divertir, ele tem que, né, fazer né, assim, por mais que não é entrar para fazer gracinha, mas a gente tem, o termômetro é esse, a gente tem que saber apurar nossos ouvidos para saber onde tem graça, com o público. Ah, aqui tem graça, ó, eu quando faço assim com o corpo, minha cena aqui foi engraçada, aqui não foi, e a gente vai experimentando. Por isso que eu estou falando que eu estou aqui lendo, né, que é muito esse aprendizado também de ir se construindo com o público, não tem muito como a gente fazer sozinho. E eu acho que isso que você está falando dessa graça, que aí eu acho que o que diferencia essa graça que você está falando da gracinha, talvez seja o estado de relação mesmo, né? Isso que você está falando, esse termômetro, essa graça, que na verdade estamos em conexão, né? Tipo, o público está em conexão, porque às vezes ele pode estar rindo, às vezes ele pode estar, né? Então, está sendo traçada uma conexão, né? Porque às vezes isso, eu lembro, né, tava até falando do Porquê Dança, eu lembro que esse dia que eu tava falando, que era o dia que tipo, meu pai tava na plateia, até o Zé, assim, que tava fazendo a produção, ele falou, amiga, essa palhaça não tava nada engraçada hoje, ela tava assim, tipo, só que ela conectou, entendeu? Mas ela conectou desse espaço de... Entende? Então, o quanto que às vezes a cada dia essa graça vai chegar num momento, né? Então, tem momentos que ela chega num instante da cena, tem momentos que é outro. E isso sempre se dá nesse instante da relação, né? Isso, com o momento. Trabalhar no hospital, né? Assim, porque aí é isso, né? Minha formação foi um pouco essa. Fazia muitas ruas, muita praça. E aí fui ralando. Comecei a fazer solos. O Rodrigo Robrem fala que é muito isso, assim, que acaba que aprender um pouquinho de malabarismo, né? Com clave, com bolinha. Um pouquinho de mágica, aprende uma mágica, outra ali. Um pouquinho de, né, assim, 3 habilidades, pelo menos. Malabares, acrobacia e mágica, por exemplo. Que aí você já consegue improvisar. Não, sei uma mágica, talvez até um pouco não tão complexa, mas uma magiquinha aqui, um malabarismo com 3 bolinhas aqui, né, 3 habilidades, pelo menos, para tentar fazer um espetáculo. Eu ia na rua, me virava, e tentava, né, assim, porque não é legal fazer o malabares, é legal como que o palhaço chega, né, fracassa, até que finalmente ele consegue, todo mundo, o que é isso? Aquele cara que tava tropeçando, eu nunca ia acreditar que ele ia fazer, de repente, buf, conseguir, né, assim, então, essa construção da dramaturgia do palhaço é um pouco essa, a primeira falha, a segunda falha, e aí, puf, a terceira glorifica, né, milagrosamente ele consegue. Enfim, aí foi praça, foi, né, assim, bem no teatro também, tentando ali o palhaço, e aí, ano passado eu comecei a fazer experiências com hospital, né, assim, profissionalmente falando, né, assim, que aí eu levava meu instrumento, aprendia a tocar instrumento, levava um pandeiro, e era sempre duplas, né, a gente fazia no Hospital da Baleia. E aí era muito isso, era muito literal isso, Isa, que você está falando, assim, porque quando tá ali, primeiro ponto, né, o paciente que está ali doente, ele não vai forçar, igual talvez o público força, de tentar assistir, ou, nossa, tentar agradar, nossa, vamos tentar, estou aqui assistindo. O
paciente está ali, né, naquele estado. Se tá ruim a música que você está tocando, se não está tendo graça, tá tudo ali revelado, né, na sua cara. Nossa, não está engraçado, nossa, a música não chegou, nossa, a pessoa... Né, então, você tem que construir no momento. Qual que é o estado do paciente? Ele está deitado, eu tenho que bater, né? Toca, bato, a relação se estabelece. Eu tenho várias cartas na manga, né? Um brinquedinho aqui, um instrumento, uma música que eu ensaiei aqui, 3 músicas que eu tenho com a minha dupla, porque são duplas, né? A gente vai em duplas nos hospitais. É sempre eu e o parceiro, né? E a gente vai de jaleco, então coloca um tanto de coisa no jaleco, mágica, coisas com pano. Tinha um pano que eu fazia malabares, que era legal, poético. Mas geralmente a gente não usava as coisas que estavam no bolso. Muitas vezes não usava. Até usava, assim, às vezes, quando pegava. Porém, era a relação que se estabelecia, né? De fazer, de repente, a injeção que a enfermeira vem pegar a injeção e falar, não, eu sei fazer a injeção melhor. Aí a injeção vira um foguete. Né? Assim, como que você pode transformar aquele lugar, né? Transformar aquela situação, transformar aquele... Né? Então, no improviso mesmo. O palhaço funciona no improviso. Aí a gente vai tentando essa dramaturgia. Por exemplo, essa que eu falei, né? 3. Não consegue gloriosamente. Eu vou dar um mortal, aí não consegue, aí ninguém acredita, aí não consegue. De repente, um mortal triplo, assim, né? Assim, uma habilidade que, de repente, é gloriosa, né? Porque todo mundo torce pro palhaço fracassado acertar, né? Mas ele fracassa. Igual a gente na vida, né? Tropeça, vai pro fundo do poço, mas de repente, ufa, deu certo. Olha que maravilha, vibra até mais, né? Então, é isso. E é legal porque você está falando desse número 3, né? Que existe essa magia aí do número 3. E eu acho que o Alex tinha perguntado ainda na outra live, né? Depois a gente pode voltar aqui nas perguntas, tá, pessoal? Para seguir o fluxo, depois a gente volta. Mas que ele falou essa história da triangulação, né? Que eu achei interessante, porque existe essa magia do 3 que você está dizendo, e existe uma outra coisa que é a triangulação, que a gente também está falando de 3, né? Que enfim, não sei, que se você tiver alguma, ainda mais você astrólogo aí, todo doido das coisas, alguma relação aí desse 3. Eu tenho ascendente virgem, assim, eu amo a técnica, né? Assim, a técnica das coisas. Eu sou muito ligado à técnica. Então, eu realmente sou muito bom, modéstia à parte, na técnica da palhaçaria. Essas técnicas que a gente tem que afiar mesmo, né? Como você falou, triangulação, né? Tipo, tô aqui, né? Eu, né? Com o objeto, aconteceu alguma coisa, compartilha com o público. Eu tô sempre assim, aqui, triangulando, né? Pegando o olhar das pessoas. Não tem muito isso de ficar muito aqui, né? Quarta parede. Aqui fazendo isso aqui. Talvez no teatro até tem mais e tal, mas o palhaço é aqui, ó. Ele quebra, ele vê, ele acompanha. Por isso que eu falei, o registro aqui e aqui, né? Abrir os olhos e o ouvido, né? Assim, para você, opa, aqui funcionou, tô triangulando. Pô, fiz aqui. Funcionou, eu tô olhando, triangulando o tempo todo. Eu amo essas coisas. Tem esse 3, né? Sim, e que essa transição, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar no drama, né? Na linguagem do drama, né? Isso que você tá falando, essa triangulação, a gente fica com o objeto, né? Então, eu tô aqui com esse char e eu fico aqui. Se a gente pensar na narração, a gente está sempre com o público. Eu tô sempre narrando para alguém, né? Na contação, na narração. E aí, pensar essa história que você está falando do palhaço, a gente está o tempo inteiro transitando entre o objeto e o público, né? Então, eu tô o tempo inteiro nesse trânsito. Então, é como se estivesse constantemente um movimento aí, né? De relação. Tô aqui e tô aqui, tô aqui e tô aqui, né? Tipo, existe essa... Ou com essa parceiro, dança. né? De repente tá ali o parceiro fazendo. Tô olhando ele, aí o parceiro tá olhando o público. Isso. Eu tô olhando o público, o parceiro tá me olhando, porque a máscara é como se fosse um foco de luz, né? Tipo, tá a direção das coisas. Por isso que a máscara tem essa... Claro que não precisa ser com a máscara exatamente, eu concordo, porém, esse estado, hoje em dia eu consigo fazer sem a máscara, mas no começo era bem difícil. É legal a gente engessar ali a máscara pra gente incorporar mesmo essa qualidade da dilatação. É um sinal vermelho, é um sinal vermelho, né? Tá aqui vermelho, então é tudo intenso. Passa uma mosca, passou uma mosca. Né? Assim, o palhaço tá sempre entre, né? Eu tô aqui fazendo a live e tal, mas de repente, não, passou aqui uma mosca, eu tô aqui falando, já esquece tudo. É igual a criança, né? Falaram aí nas perguntas que a criança é o principal mestre. A criança tá nisso, assim. Você pode perceber que a criança até triangula. Ontem eu tava vendo a sobrinha da minha companheira. Total. Assim, ela triangula, ela tava lá brincando, de repente ela viu que todo mundo tava olhando para ela. Aí ela ficou assim, olhando... Aí voltou a brincar, fez uma outra coisa e triangulou. A criança naturalmente triangula. Exato. E mesmo quando ela tá brincando sozinha, interessante isso, que eu trabalhei numa brinquedoteca, e isso era muito legal de perceber. Mesmo quando a criança tá brincando sozinha, e às vezes ela quer brincar sozinha, ela tá imbuída naquele brincar sozinha. Ela, em muitos momentos, eu já vi isso, assim, eu ficava olhando elas de longe. Eu não tava brincando com elas exatamente, mas eu tava ligada nelas, então de longe. E aí eu via isso, ela tá brincando sozinha, mas às vezes ela olha para ver se tem alguém olhando, sabe? Ela busca essa relação, ela busca esse
deixa eu ver se minha mãe tá me olhando, mesmo eu estando aqui sozinha, né? Então, acho que existe esse constante, né, dentro fora, assim, né? Porque é um estado de presença muito legal. É. E eu queria muito... Desculpa, amigo, você ia falar? Não, é que as pessoas estão falando para falar sobre o nome, como foi a escolha do nome. Vitor, temos várias perguntas. Ah, é. É, Mas sim, pode né, falar. sim. Eu acho que a gente pode... Até eu posso fazer aqui a última pergunta. E depois a gente voltar aqui para as questões muitas. Estou adorando as pessoas super perguntando, interagindo, querendo saber. Mas que uma coisa que eu quero, antes da gente vir aqui, né, para as questões também, até para ter mais questões aí pululando, que essa relação para você, ou para você, ou nos seus estudos, da palhaçaria com a espiritualidade, né? Porque é isso que eu disse, não sei se você estava aqui ou você estava fora quando eu falei, que para mim é um lugar que, meu, chega muito, assim, sabe? Muitos momentos quando eu tô em uma relação enfim, coisas espirituais comigo, essa figura do palhaço chega muito. Até quando eu falei desse palhaço da peça, ele chama palhaço curador. E eu sinto, uma vez me veio um canto que o palhaço, ele é um guerreiro, né? Então, eu não sei, queria te jogar um pouco essa bola, assim, de qual é para você essa relação e aquilo que eu falei também, dessa liberação do inconsciente, né? Essa figura mitológica, essa magia que tá atrás, na frente, junto com o palhaço. Eu custei entender que o palhaço era uma figura muito crítica, assim, no sentido que tá, né, assim, desde lá da antiguidade, né, assim, a gente sempre faz esse retorno histórico nas oficinas, as pessoas geralmente introduzem assim, né, o bobo da corte, né, ele tinha que fazer, se ele não fizesse o rei rir, né, ele cortava a cabeça, inclusive muitos exercícios com o Ézio, o pessoal de São Paulo, do Barracão Escola de Teatro, fiz lá com o Ézio Magalhães, perfeito o curso dele, inclusive eu recomendo demais, e tinha esse exercício, né, que todo mundo vinha, tipo, a turma inteira. Eu fui escolhido para fazer o rei rir, né? Aí todo mundo, vai lá, vai dar tudo certo, e me cumprimentava, e me abraçava, vai dar tudo certo. Eu punho o nariz e aí fazia o cenário, né? Do rei lá, o rei que é o público, né? O rei que é o público. E eu tinha que fazer o público rir. Esse que é o drama. O palhaço, ele entra, desculpa o termo, mas cagado nas calças em cena, não tem jeito. A gente tem que fazer as pessoas rir. Tipo uma lição, não tem jeito. O termo palhaço ruim não fez ninguém rir, não teve interação. Então, enfim, tá ali revelado. Então a gente, né, assim, o rei, né, assim, quando não ria da piada, porque ele precisava rir, mas a risada vinha com alguma crítica, né? Seja pela decisão incorreta política que ele fez, seja, né, ele tinha que fazer piadas com as coisas do reino, fazer o rei rir das próprias, né, assim, das próprias maldades dele, das próprias coisas que ele está fazendo errado, né? Assim, mas claro que não, rei, você está errado. Era de uma outra forma, era ridicularizando ele mesmo, enfim, tinha essa coisa desde as antiguidades do palhaço ter ali que fazia aquela figura rir. Já como você falou da espiritualidade, já nas tribos indígenas, por exemplo, o Lume, né, fez essa pesquisa, eles têm um grupo de pesquisa bem interessante, do palhaço indígena, né, do palhaço nas comunidades indígenas, qual a função dele. E muitas vezes, né, o cacique, que é o que manda lá, ele estava muito severo, ele estava punindo muitas pessoas, ele não estava legal, assim, tava... Então, o palhaço, ele vinha com essa função espiritual, energética, assim, de mostrar que o cacique está sendo assim. Ele vai lá e ridiculariza um pouco nele mesmo, não é o cacique exatamente, mas ele começa a ser muito autoritário, começa a falar isso. E ele sendo autoritário, as pessoas riem, as pessoas podem rir da autoridade do cacique lá que está sendo muito autoritário. Então, tem toda essa transmutação da gente poder rir, né, assim, e para liberar mesmo essa curador, né, essa palhaça curadora. Acho que a cura tem a ver com a gente rir das coisas que estão nos reprimindo, para soltar as amarras. Aí a bioenergética fala de tudo isso, né? Rindo ou chorando, né? A gente, porque também pode ser uma reação das pessoas chorar com um palhaço, isso é muito comum também. Vai lá e pegou num ponto que chorou, né? E era isso que tinha que ser, chorou ali. Não estou falando do choro da criança que tem medo, porque acho que é justamente esses palhaços macabros aí que até eu tenho medo. Estou falando desse choro que às vezes pegou num ponto sensível ali para a pessoa, e aí foi uma transmutação. Palhaço como um transmutador, né? Ele vai lá e transmuta a dor, né? Curador, transmutador, através da risada, né? Através dessa coisa da risada. Então, foi muito interessante ver essa coisa do palhaço indígena, porque eu acho que não precisa falar Bolsonaro, ou não sei o quê, ou pegar no político em si. Às vezes até pode, né? Assim, mas, por exemplo, a cena do vira-lata, né?
que ele pega a bandeira do Brasil, que está assim para pôr do lado, aí tem uma criança ajudando ele na cena, alguma coisa assim, a criança ajudando. Mas aí ele pega a bandeira do Brasil que está toda rasgada, furada, amassada, toda ferrada a bandeira. Aí fala, ai meu Deus do céu, a gente não soube cuidar bem, né? Fala com a criança, a gente não soube, né? A nossa geração não soube cuidar bem, né? Cuida com carinho e dá a bandeira para a criança, né? Tipo, a próxima geração. Aí, tipo, a cena tem a ver com o que ele vai fazer, para ele transmutar essa coisa mesmo né, do Brasil, enfim. Transmutando isso, ó, gente, tipo, nossa, tá cagada aqui a história. Então, tem essa função política, mas agora, para ir para a espiritualidade, eu acredito que a gente que toma medicina, como você falou, né, e tudo mais, aquele trabalho espiritual de voltar para dentro e tudo mais, eu sempre tenho uma analogia de que é cada um buscando o seu palhaço, cada um buscando a sua essência, que é achar a sua vulnerabilidade. Achar aquilo que, nossa, meus defeitos, ai, que, nossa, né, a gente toma a medicina para ver os nossos defeitos, não é para se engrandecer, né? Então a gente começa a se engrandecer e fala, nossa, eu tô aqui precisando ver meu defeito. E como que o meu defeito, meu erro, minha vulnerabilidade, essa coisa que é feia em mim, né, ou seja, iluminando as sombras, também tem a ver com a psicologia, né? Tem muitas linhas de psicólogos que começam a estudar o palhaço como um investigador das sombras, né? Ah, se eu sou muito rígido, então que tal ridicularizar essa rigidez que eu tendo a ser muito rígido. Então meu palhaço é meio rígido e eu tento ridicularizar isso, aquele brancão rígido. Ah, não sei o que, eu sou meio mandão. Para eu poder ridicularizar e transmutar isso em mim, que é um saco ser rígido, que é um saco ser muito mandão. Então eu vou lá e faço... Porque se eu fizesse um palhaço que é diferente disso, não seria o meu palhaço. Eu tenho que ridicularizar, eu tenho que iluminar aquilo que é né, das minhas sombras mesmo, aquilo que está sombrio em mim, que eu não tenho muita consciência, que é chato, que as pessoas não gostam. Então eu acredito que é bem isso, igual o palhaço ele faz na comunidade ali, dos indígenas, né, assim, mostrando que a comunidade está muito assim, que as coisas estão muito assadas, que o cacique está muito autoritário, né, então tem todo esse estudo aí que eu acho que liga bastante com a espiritualidade. Acho que eu respondi porque é um assunto meio esotérico, né? Total, não, para mim total. E eu acho que é maravilhoso, assim, eu concordo muito com o Thiago, né? Eu até falei que foi a primeira live que eu consegui olhar mais os comentários, mas ainda assim, mais ou menos, porque quando eu começo aqui na live, eu fico aqui, ó. Eu fico aqui só nesse foco, eu não consigo fazer a triangulação. Foco no que eu tô falando, foco aqui. E o Thiago falou, muito interessante ver essa perspectiva do palhaço em relação ao público, essa zona de atenção com o que está acontecendo. O Vitor é o convidado mais atento às perguntas, isso é sensibilidade total, eu achei impressionante isso também no Vitor, né? Tipo, ele tá falando e ele vê o que a pessoa, ele consegue ler e consegue relacionar com o que ele tá falando e consegue responder a pessoa, tipo de coisa que, meu... eu acho, sabe, palhaçaria alto nível, assim, de triangulação, né? Sim, é isso mesmo. De sentindo com o público. Isso me ajuda muito no cinema, que eu atuo também pro cinema. Então, a câmera pega ali a sua verdade, né? Como se a câmera fizesse o seu nariz, né? Não o nariz no sentido de você me ridicularizar, porque o palhaço em si, a linguagem da palhaça, tem que ser dilatado, tem que ser o curso técnico, sabe? Porque senão você fica muito frio ali e tal. O poqueiro já pegou mais a sua atenção. Então tem que ter uma coisa meio de uma presença, de uma energia, né? Que acho que tem a ver com o teatro também. Isso. De rua, se abrir. Não, se você quiser falar sobre isso também. Desculpa. Claro, eu acho legal falar sobre isso. Sorry. Tranquilo, a câmera pega também ali, né? Tipo, ela quer a sua verdade, ela quer a sua essência. Então, é um caminho muito parecido. Eu ter verdade com a câmera, ter verdade no cinema, nas câmeras, e ter verdade com o meu palhaço. É só a linguagem que se difere. Amigo, tá dando uma travadinha para mim. Né? Então, amigo, você está me ouvindo? eu adoro atuar em várias linguagens. No meio do céu é carreira. Cortou, né? Tá cortando. Inclusive, eu trago amigo, tá cortando. Meu palhaço né? Assim, meio esotérico. Eu ridicularizo o meu lado esotérico do céu. Era muito legal, assim, nos hospitais. Eu falava, vamos ver se volta. Alô? Cortou, né, gente? Amigo, você tá me ouvindo? Gente, ele tá super pirando lá no espaço. Olha, ele tá atuando lá.
Será que vocês estão me ouvindo? Tava cortando bastante, mas tava bom. Você sumiu, aí apareceu, aí falou. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Não, eu ia falar disso, né? Que você falou do corpo, dessa relação com o corpo. Não sei se você quiser também falar isso, que eu também falei pra você, que eu vi isso em você, assim, né? Tipo, essa relação forte desse corpo expandido, esse corpo presente, né? Esse corpo para além do cotidiano. E eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente fala também desse lugar de espontaneidade, da possibilidade de percorrer, de vazar no nosso corpo os nossos impulsos, porque muitas vezes a gente tem impulsos e fica tudo meio contidinho, meio aqui, normótico, né? E o quanto que o palhaço ele tem essa coisa, ele pode ter, né? Te interessa e me interessa, esse lugar onde a gente expande o nosso corpo, a gente permite que percorra no nosso corpo os nossos impulsos, né? E o quanto que esse estado extra cotidiano proporciona essa presença, né? Tanto pra gente como pra quem tá com a gente, né? Eu vou falar umas palavras do Ezio, que é importante até vocês anotarem, quem tem interesse no palhaço. Vamos lá. Anota que o negócio é entre aspas aqui, né? A ação é para o palhaço, assim como a palavra é para o poeta. O palhaço, ele age, ele se impulsiona, né? Então, essa frase, eu acho que sintetiza bastante essa ligação com a dança, eu acho, né? Porque a dança é um impulso, né? Você não está muito pensando... Eita, acho que travou. Deixa eu abrir essa janela. Não posso travar que eu tô falando do... Tá travando, amigo. Ai. E aí, melhorou? Acho que eu tenho que abrir essa janela mesmo. O Thiago tá Será falando que que você voltou? merece mais uma live, eu concordo. Mas continua. Vamos ver se vai. Tá. Tá falando Acho aí que da, tá, da eu ação. tenho que abrir as janelas para a conexão entrar aqui. Vai ficar um pouco barulho de casa, mas acho que vai rolar. Tá rolando, né? Tá bom. Tá rolando. Então, vamos lá. Essa coisa mesmo do impulso, né? Assim, a ação, né? Assim, como na dança, né? Tem essa ligação com a dança, né? A dança tem que ir explorando os movimentos naquilo que a gente está sentindo, agindo. Não tem muito levar para o racional, né? Pode levar para o racional para fazer coreografia, para entender, né? Assim, mas é o fluxo do corpo, né? Como que, por exemplo, eu quando punho o nariz no curso do Ezio, o meu corpo, né? Isso a bioenergética explica bastante. Ele ficava assim um pouco, eu sou um pouco assim, né? Eu tenho essa característica. Eu sou um pouco filósofo, assim, fico meio impressionado com as coisas. Gente, nossa, eu tive aqui uma ideia e não sei o quê. Aí o Ezio, que era o orientador, né? Ele ficava assim, nossa, ele fazia o meu palhaço, ele fazia o corpo do meu palhaço. Nossa, mas eu tenho um trem profundo para falar. Aí meu corpo era meio vago, minha cabeça ia um pouco para frente. E não sei o que. Aí eu ia tentando na dança, assim, explorar o... Nossa, eu sou genial, muito interessante. Tipo filósofo mesmo, né? Então, e dilatar isso. Se eu descobrir um pouquinho disso, né? Se eu descobrir um pouquinho... Dilatar, para ridicularizar. Então, vou encurvar mais aqui o ombro, meu braço fica um pouco para a esquerda. Então, eu tenho um pouco esse ritual de fazer uma coreografia para conectar com o meu palhaço. Uma coreografia para conectar com o meu corpo do meu palhaço. Eu faço uma coisa assim, buf, buf. Tem 3 movimentos que eu faço para tipo, agora encaixei, é aqui que é a figura. Isso tem a ver ligando com espiritualidade, com receber, né, com aparelhar, né, se eu tenho essa ligação com a mediunidade também, aparelhar, aí você meio que aparelha aquele corpo, meio que aparelha aquela energia. Eu aparelho a energia do meu palhaço, que é um pouco a minha própria energia, assim, dilatada, né, então tem a ver com isso. Por exemplo, a Projeto Andi perguntou sobre o nome do palhaço, né, essa descoberta do nome, também é um pouco esse processo, assim, né, da gente ver o ridículo, né, dessa coisa, assim, do meu corpo mesmo. Então, meu corpo é meio ágil, não sei o que. Eu sou meio rabisco. Meu palhaço chama rabisco. Então, essa coisa um pouco dele tá sempre rabiscando, nunca aprofunda demais. É sempre um rabisco. Eu vou falar uma filosofia, mas é um rabisco dela. Rabisco nunca é um traço, nunca é um desenho mesmo. É sempre um rabisco, né? Então, eu tenho essa característica, assim, de não aprofundar tanto, ficar ali. Mas também tem a ver aí com o nome. Coisas que eram seu apelido na infância, né? Tipo, me chamavam disso. Eu não gostava. Era um apelido cruel. Mas tenta experimentar ele como seu nome de palhaço, esse apelido, Salsicha, Magricela, não sei o que. A gente explorar mesmo esses nomes que nos chamavam pra gente chegar nisso que dói. Dói um pouco, é dolorido. Você vê assim, nossa, eu sou magrela, sou parecido com salsicha, né, que recebia.
Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom. O Projeto Andy também falou de um grupo de BH, de palhaçaria, que é a Maria Cutia, que vale a pena conhecer. Acho legal isso que você falou também, né, amiga? Essa coisa da dor, né? Pra mim, às vezes, eu acho que a minha palhaça chama Caída. E aí depois eu achei que ela chama Quer Tudo Caída. Que aí fica uma coisa tipo, quer tudo, caída. Porque eu tinha essa coisa, né? Tipo, de ter caído no palco algumas vezes. Eu caí, quebrei a perna. Isso foi um dos meus grandes traumas de infância. Caí do cavalo. Então, tipo, sabe? Não sustento as coisas. Tem essa coisa, não sustento as coisas, eu caio. Então, perguntaram, né? Você perguntou o nome da minha palhaça. Eu acho que ela tem essa coisa Caída da é ótimo. caída. E às vezes eu acho que caída tem o quietude caída, sabe? Essa quietude caída. Mas, enfim. E dói, né? Isso é poder rir que dói, né? E acho que tem tudo a ver essa coisa que dói, aí, né? Tipo, aprender a cair, né? Eu acho que tem um lance aí. Essa de usar o palhaço como forma de cura para os defeitos foi demais, catártico, a partir da câmera pegar a essência, tá cortando. Bom, amigo, acho que você é melhor nessa coisa de ver comentários aí e falar rápido. Você quer fazer isso? Vê os comentários e responde. Pá, blá, blá, blá. Vamos ver. Ixi, tá travado. Mas me pediram também a relação do palhaço com a... Tá travado? Só abriu. Acho que Tá. abriu vai melhorar. Agora eu tô te ouvindo. Vai vendo se melhorou. Ai, tá gravado, tá gravado. Acho que melhorou agora, né? Tô te ouvindo. Vamos lá. A relação do palhaço com várias, né, assim, eu gosto mesmo de filosofia. Gente, ele sumiu e apareceu de palhaço. Amigo,
por que tu choras? Sim, melhorou! Fechou? Não melhorou. Não tô ouvindo. Não vou chorar dessa vez. Vou respirar nesse abandono. Com Shiva atrás de mim. Amiga, acho que não rola mais. Então é isso, gente. Vamos nos despedindo. Aliás, que horas são? Juliano, que horas são? Já faz mais de 1 hora que a gente tá nessa live, pessoal. Eu saí de perto do negócio que fica o horário pra ficar atenta. Já faz mais de 1 hora, gente. Hello, vamos viver. Tem mais coisas pra minha vida, vai fazer do que live. Alex, amada, eu amei que você chegou aqui. A gente pode, de repente, marcar um manto no outro dia. O que você acha? Vamos fazer uma baguncinha aí? É isso, gente. Já está tarde. Já passamos muito mais de 1 hora. 1 hora e pouco. Mas é isso, gente. Que bom. No contrato era só 1 hora. Pois é. Eu vim pra cá e perdi a hora. Gente, nós temos um grupo no Telegram para as questões, pensamentos, dúvidas, coisas que a gente não conseguiu responder, que eu não consegui ler, porque eu não sou essa palhaça maravilhosa que é o Vitor, que lê tudo e responde ao mesmo tempo, não consigo. Entrem lá, escrevam, papapá, gravem tudo. Eu vou chegar lá agora também para trazer um retorno para as coisas. O que a Caída faria, imaginando aqui com essa caída. Pois é, a Caída deu a chorada. Gente, obrigada mesmo. Foi muito gostoso estar aqui. Esse ciclo de espontaneidade. Amanhã, falando em rabisco, amanhã a gente vai falar sobre desenhar. Que eu acho que tem tudo a ver, essa história de rabisco com a espontaneidade, com os estudos da presença. Rabisco eu acho muito mais interessante do que um desenho, pronto. Não é muito mais interessante, mas é interessante também. É isso, gente. Se eu não parar, eu não vou parar de falar. Beijo, muito obrigada, Alex, muito obrigada. Vamos de repente fazer aí num outro momento também, tá bom? Quero poder te receber, mas agora a gente já tá, tipo, muito tempo, né? Precisamos viver ali, ó, comida, tem louça pra lavar, um monte de louça aqui que eu falei que eu ia lavar, e aí vou, entendeu? A gente não precisa de uma briga por causa de uma louça, né? Então, eu acho que é melhor eu ir lavar a louça. Tô brincando, só uma brincadeira. Palhaço é muito estudos da presença, Amanda, Luiz e Vitor. Vitor, amamos, todos chamaram. Temos muitos fãs agora para do Vitor Dornelas, película sideral. Ciu! Gente, mandem um beijo pra Ciu, todo mundo mandem beijo, Ciu!